Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu trago essa bolsa térmica grande. Ela foi feita no nylon 600, Duratã, né, em alguns lugares. Ela cabe bastante coisa, ela é bem versátil, pode manter os alimentos quente, frio, pode ser levada para qualquer lugar, porque ela é muito leve e com segurança, né? Evita de estragar os alimentos. Ela é bem fácil de limpar e de costurar. Pessoal, gostou da aula? Então já fica comigo até o final. Essa aula tá com muitas dicas e muitos detalhes, por isso que tá uma aula maior. Então se inscreve no canal, eu tô colocando vídeos aqui todos os dias. Se inscreve no canal para não perder nenhuma dica que eu passo por aqui. Bora lá! Para fazer essa peça que são partes maiores, eu resolvi fazer aqui fora, na varanda de casa, porque aí vocês veem bem mais detalhado. Cortei as duas partes no nylon de 41 por 37, duas vezes no nylon, duas vezes no forro que é o bagum e duas vezes também na manta térmica. Essa manta, ela não tem o laminado, mas ela funciona da mesma forma. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar essa manta com 1 centímetro menor do que o nosso principal para a gente fazer essa cola aí, para não agregar volume, porque essa é uma manta mais grossa, hein? Então a gente vai cortar 1 centímetro menor em cada uma das laterais. Esse é o bolso frontal. Eu cortei ele uma vez no principal e uma vez no forro, que é o bagum. Ele tem a medida de 38 por 24. Eu fiz um bordadinho porque essa bolsa ela é personalizada. E eu tenho uma faixa de 3 centímetros, ó, um pouquinho maior que o bolso dos 38 centímetros. Essa outra parte é a tampa. A tampa ela mede 41 por 25. 41 por 25. 41 assim, 25 assim. Por 25, uma vez no tecido principal, no caso aí o nosso nylon, e uma vez no bagum. A alça, que a gente vai medir quando a gente chegar nessa parte, zíper, que também a gente vai medir quando chegar nessa parte. E esse é o fole principal, que é esse pedação aí, ele tem 25 por 1,20 que eu cortei da largura do material. E eu cortei na manta também, na manta térmica, também menor nas laterais, também menor, ó. E a gente vai costurar com a linha de poliamida e na bobina é essa linha normal. A gente vai usar. Na linha da bobina essa linha normal, a linha de poliéster normal. A gente vai começar trabalhando com o bolso frontal, colocando o zíper nele. Então a gente vai colocar esse zíper, ele mede 45 centímetros, tá? Esse zíper. A gente vai colocar ele direito com o direito do material, passar uma costura, igual a gente faz normal, e sobrepor o forro, desvirar e rebater. E na parte de cima, a gente vai dobrar esse debrum, dobrar o debrum, vai dobrar ele assim no meio, ó. Já vai fazendo um pouquinho de força que ele já marca, tá, gente? Ó, tá vendo que aí, ó, tá vendo? Ele já fica marcadinho, ó. Então é só dobrar essa parte no meio pra gente fazer o acabamento de cima do zíper. Essa parte pra gente já não tem mistério, né? É só colocar o zíper, deslocar toda a agulha pra esquerda, pra não precisar trocar o pezinho de zíper, mas se quiser trocar também pode trocar. Agora, ó, já passei a costura bem pertinho do zíper. Vou passar a outra pra fixar o forro desse lado aí do principal, pra gente já ver que a gente vai passar a costura por cima da costura que a gente já fez. Então, é só dar uma ajudinha na máquina. Eu esqueci de passar o hidratante aí nessa parte. O avesso desse material, ele pede um hidratantezinho. Ó, passei a costura em cima da mesma que eu já tinha feito. Agora é só desvirar para fazer essa rebatida desse material. Eu vou trocar a linha da bobina, porque como embaixo eu tô com material branco, então, para ficar bem bonitinho o nosso acabamento. Segura certinho, ó. Para não dar aquela nossa ondada básica na máquina, eu vou colocar os grampinhos. Só passar aí e pronto. Depois de rebatida, a gente já vai pegar aquela parte do debrum, ó,
e botar do outro lado do zíper, lembrando que a parte aberta ela fica colada para você costurar ela lá na parte de cima, bem coladinho lá em cima. E é só passar uma costura. De novo eu vou trocar a bobina, porque eu quero essa costura bem bonitinha. Aí eu vou ficar assim mesmo, trocando para sempre, preto e branco, preto e branco. Mas é pro acabamento ficar bem legal. Aí, ó, já tá ajeitado. Agora eu vou passar uma costura nessas laterais para prender o forro no principal. Passei a costura, ó, tudo certinho. Agora eu vou colar a manta térmica no principal. Eu vou usar a cola de contato, tá, gente? Aquela cola, coloquei aí, vou espalhar ela porque eu não tenho, então eu vou improvisar. E vou espalhar com essa colher de pau aí no meu material. Lembrando que cola de contato tem que passar nas duas superfícies que você quer colada. Então eu tenho que passar aí. Eu só coloquei pelos meios mesmo, porque era só para fixar aí no meio. E ela cola de verdade. E também tem que passar na manta, porque a cola de contato ela só vai grudar se ela tiver nas duas superfícies. Então, ó, vou passar aí também nessa parte. Vou passar aí, ó. E vou esperar o solvente, que é aquele cheiro mais forte, ele vai dissipando e aí sim é a hora de colar. Deixa eu ir passando aí rapidinho. Aproveitando, eu vou passar logo nos dois espelhos e nas duas mantas. Olha o que a cola fez no pratinho de isopor, eu me achando. Mas na colher de pau e nessa manta aí deu certinho. Vou passar mais um pouquinho, ó. A cola que eu tô usando é essa, ó. Essa Amazônia, hein? Ela é muito boa. E eu não comprei muito não, porque eu queria só experimentar, mas ela dá super certo. Então é só colar nos dois lados, esperar o solvente para colar elas, dando uma encaixadinha, ó. Eu adiantei um pouquinho, mas ela já tirou o cheiro do solvente todo. Aí, tá vendo? Ó, eu deixei sobrando nas duas laterais. Ó. Colei bem certinho. Pronto. Agora sim. Na parte do fundo também é a mesma coisa, tá, gente? Agora eu já vou colocar o bolso naquela parte nossa maior principal. Marquei o meio com um pique. Gente, o vídeo não tá embaçado não, é porque tá sol demais nessa tarde. Aí, ó, eu só vou encaixar o bolso. Vou prender com os grampinhos, que eu vou prender primeiro na máquina o fundo desse bolso. Então, vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Só do fundo do bolso. Ó, já passei a costura. Já fixei esse bolso aí no principal. Agora aquele debrum que eu fiz lá em cima, ó. Agora sim a gente vai fixar ele, que aí fica mais fácil dele não enrugar e nem ficar torto na hora da gente costurar. Então vou só dobrar ele assim, ó. Dessa forma, deixando o zíper pra cima. Ó, o zíper atrás ele fica pra cima, ó lá, ó. E vai passar uma costura aí pra fixar esse bolso agora. Nessa parte de passar aí na máquina tá adiantado, mas você tem que dar uma ajudada, porque a parte de baixo tá com a manta térmica e ela gruda, tá? Então é só ir levantando a parte da frente que vai passar certinho, ó. Nós vamos posicionar a alça, todas as duas alças. Nós vamos usar a alça de poliéster de 3 centímetros. Então, eu já fiz os recortes. Essa alça menor, ela tem 43 centímetros, duas vezes. Porque eu vou colocar na parte da frente e na parte de trás, 43 centímetros. E as duas alças maiores, elas têm 1,50, tá? As duas maiores. Vamos fazer o que a gente gosta nesse canal, que é botar fogo nas coisas. Vamos selar essas pontinhas de alça para não ter perigo nenhum de desfiar essa bolsa. Lembrando que o cliente vai botar peso nela, então a gente precisa dar uma selada bem boa. E aí não vai ter perigo de desfiar, né? E esse jeito que a gente vai colocar a alça também vai ser aquele modelo de alça cinta. Então, tanto a lateral quanto a costura da alça no corpo da bolsa vai ajudar ele a fixar melhor. Agora, dessa parte aí, nós vamos marcar 2,5 cm para dentro, que a gente vai fazer o acabamento desse bolso.
Vamos fixar bem na beiradinha desse bolso. E vamos passar uma costura. Aí não tá aparecendo, mas do topo da minha bolsa para baixo tem uma marcação de 11 centímetros, que é o limite que a gente vai costurar. Aí, ó, esse limite aí, ó, é 11 centímetros, tanto de um lado quanto do outro, que é o limite onde é que a gente vai costurar a alça. Daí pra aí. Tô mostrando aí a posição da alça, ó, que ela tem que ficar bem na beiradinha. Tá? E lembra do limite para fazer a costura e lembra se ela não tá torcida. E a outra alça de 43 centímetros, ela vai aí em cima, ó. Vai tapar aquele debrum, pedacinho do debrum. Ó, só relembrando, eu tô fazendo no outro espelho agora, no espelho de trás. Lembra de descer os 11 centímetros do topo pra base. Não tá aparecendo aí, parece que tá errado, mas é isso. Ó. Vou fazer as medidas, ó. Tá vendo? Vamos descer isso aí. E na parte de baixo também, a posição da alça eu vou mostrar aí também. Ó, 2,5 centímetros de fora pra dentro. Que eu vou marcar, vou fazer as duas linhas dos 3 centímetros da alça, pra mostrar bem certinho pra vocês. Só pra gente recapitular essa parte para ficar bem fixo e bem certinho, alinhado um lado com o outro. O lado da frente e o lado de trás, referente às alças. As duas partes, frente e costa, já estão preparadas com as alças e o bolso. Agora a gente vai fazer outra parte legal. Agora a gente vai trabalhar marcando os meios primeiro das peças, né? E a gente já vai fechar a bolsa. Já coloquei já a manta térmica na parte do fole. Vamos alinhar certinho o topo, ó. E colocar grampinhos pra gente prender e passar a costura na máquina. Na hora de virar a lateral, ó, vai ficar esse biquinho mesmo, a gente vai parar 1 centímetro antes da nossa costura. Ó, vamos fazer essa marcação aqui, ó, de 1 centímetro para não esquecer. E desse 1 centímetro vai parar, vai dar retrocesso e vai virar. Levanta o pé calcador e vai virar pro outro lado. Quando você vira na máquina, ele já assenta, é porque aí tá muito grande. Mas ele, ó, ele assenta na máquina. Ó, é só ir ajeitando que ele vai assentar, ó, e ele vai ficar beiradinha com beiradinha do mesmo jeito, lá, ó. E vai continuar passando a costura até do outro lado. Vou mostrar agora aqui bem de pertinho na máquina, primeiro para ver a posição que ela fica e para ficar bem mais detalhado para vocês, ó. Dessa forma já passei em uma lateral e agora já tô passando no fundo da bolsa. Nessa parte aí eu tô passando hidratante, tá vendo como é que é muito bom essa cortar ele com 1 centímetro menos, que ó como é que passa tranquilamente na máquina. Às vezes eu tiro da máquina mesmo, tá, gente? Então eu não passo tudo diretão, porque tá muito grande essa peça. Mas a gente vai fazendo com calma que vai dando certo. O resultado ficou incrível. Então não tem problema tirar da máquina, entendeu? E vai ajeitando os cantinhos. Vai passando aí com calma e não esquece de passar o hidratante nessa parte, porque é o avesso do nylon e ele é mais emborrachado. E aí ele tende a grudar mesmo. Então é só passar o hidratante e vai ajudando a máquina caso precise, né? Agora a gente já vai fixar a parte da frente. Eu comecei pela parte de trás, agora a gente vai fixar a parte da frente. No fole também é só encaixar lá em cima o topo. E vem encaixando até a marcação do meio desse fole, e eu consegui marcar o meio dessa vez. Porque na primeira vez eu fiz sobrando, então agora eu já consigo colocar ele bem certinho, bem alinhado. Já tô quase fechando o outro lado. Só lembra de prestar atenção qual é a posição que eu coloco na máquina para você reproduzir ela certinho. Porque é a partir da posição que a gente coloca a peça na máquina que a gente consegue costurar também. Eu acho que isso ajuda muito, por isso que eu sempre priorizo para mostrar a posição que a gente coloca na máquina, a peça, para a gente costurar certinho.
Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu tô fazendo essa aula bem detalhada porque ela tem muita dica valiosa. Então também vale a pena você ficar aqui comigo porque eu vou passar mais vídeos como esse. E se tiver alguma sugestão de vídeo também, passa pra gente fazer aqui. Pessoal, a mesma costura que a gente fez na parte do principal, que é colocar o fole junto na parte da frente e na parte de trás, é o que a gente vai fazer agora com o forro. Ou seja, não tem viés nessa peça. Essa peça só tem um mínimo viés na tampa para a gente fazer o acabamento. Por isso que eu tô falando que vale a pena fazer junto comigo até o final, para você não perder nenhuma dica. Então é a mesma costura que a gente vai fazer lá, que a gente fez lá, que a gente fez lá no principal, a gente vai fazer a mesma costura para fixar o forro também. Como é uma peça um pouco maior, eu vou colocar os grampinhos também para me ajudar. Então a mesma coisa, é só parar 1 centímetro antes, ó, eu fiz um piquezinho pequenininho porque essa caneta esferográfica ela mancha mesmo e é o bagum. O bagum não pode caneta nele, eu fiz só um pinguinho mesmo só para eu ver. Na máquina é tranquilo, o avesso do bagum, ele tem uma malhinha, então ele passa bem tranquilamente, não precisa do hidratante, não precisa trocar pé nem nada. É só ir alinhando e à medida que você vai costurando, você vai tirando os grampinhos. Lembra somente de se atentar à posição que eu tô colocando na máquina, para ficar mais fácil de fazer a peça. Ó, já passei a parte do forro todo. Ó, a primeira parte já foi. Deixa eu mostrar como é que ficou, ó, o outro. Ficou dessa forma, ó. Mostrando aí rapidinho, mas depois eu vou mostrar certinho. Agora eu já terminei a parte do forro, ó. Lembrando que no forro ele tem que ficar uma abertura. Não deixa pouca abertura, pode deixar uma abertura bem grande, porque essa peça é grande, ó. Eu deixei na lateral mesmo. Ó, já tá tudo fechadinho. Ficou assim, ó. Agora a gente vai fazer a tampa dele. Eu arredondei com um cone de linha, para ficar arredondadinho, pra gente passar o zíper ficar mais fácil. Eu vou cortar essas pontinhas que ficou, é só uma beiradinha mesmo, pra não fazer tanta diferença, ó. Essa é a pontinha só que eu tô cortando. Só arredondar com o cone de linha que a gente já tem. Pra fazer a trava do zíper, eu peguei 2 pedaços de 30 centímetros por 3, que é a mesma largura do zíper. Já posicionei o zíper, esse zíper tem 1 metro, tá? Tem 1 metro e eu peguei esse pedaço aí do principal, um de frente pro zíper e o outro de frente pro avesso do zíper. Vou passar uma costura de um pé de máquina, vou dar retrocesso no começo e no final, porque a gente vai medir esse fole antes de cortar. Vou desvirar e rebater. Vou passar uma costurinha e rebatendo ele. Depois de passar da costura, que a gente vai colocar nos grampinhos pra gente medir esse fole antes de costurar essa diferença que tá ficando aí. Então a gente vai grampear toda a volta antes de cortar. Só lembrando que o cursor tem que estar posicionado. Eu coloquei ele entrando de um lado e do outro para ficar mais fácil de abrir. E porque também, né, é um zíper maior, né? Essa parte não precisa medir o meio, a gente tá só medindo o zíper pra gente fazer essa travinha aí do zíper. Então, ó, sobre isso, gente, sem noção. A verdade, são 12 centímetros essa trava do zíper, eu fiz 12 centímetros. Ó, já cortei aquele excesso. Agora é só passar a mão toda no zíper para ver se ele não tá torcido. Vou colocar direito com direito. E vou virar do outro lado e vou colocar o avesso, ó, dessa forma, ó, direito com direito. Ver se o zíper de novo não tá torcido, ó, dá aquela bela esticada. E bota o avesso lá do outro lado, assim, ó.
que aí fica mais fácil. Precisa desvirar tudo. Esse aí é só um pedacinho para travar o zíper. Vai passar uma costura aí com o pé de máquina, ó. Vai passar uma costura aí, desse lado. Passada a costura, agora é só desvirar assim dessa forma e rebater ele desse ladinho aí, ó, que a gente acabou de costurar. Ó, só passar a costura também com o pé de máquina aí, dando retrocesso no começo e no final. Eu vou aproveitar e vou fechar essas duas laterais aí, vou tirar os excessos de linha, ó. Fica dessa forma. Agora a gente vai pegar as duas pontas, ó, e vamos marcar o meio da peça. Tanto no zíper, que eu vou marcar com giz, e aí nessa partezinha da travinha, eu vou dar um piquezinho mesmo. Para medir o meio, é só a gente encaixar costura com costura. E na parte do zíper, eu vou colocar a marcação com giz. Vai esticando ele bem certinho, ó. Puxa ele e fica segurando e marca com giz. Agora na tampa a gente também vai fixar a nossa manta térmica, também lembrando de tirar os excessos nas laterais. Eu já colei ela com aquela mesma cola e eu cortei o forro um pouco maior. Vou posicionar aí agora, ó, e vou passar uma costura bem na beiradinha desse recorte da tampa. Ajeita certinho porque essa parte tá um pouco maior. Mas aí você vai ajeitando certinho, ó. E eu não colei ela, por isso que tem que ir ajeitando, ó. Vai ajeitando certinho, vai alisando por debaixo e em cima também. E passa a costura bem na beiradinha. Como o forro tá maior, fica mais fácil de fazer essa parte. Ó, vai passando com calma, ó. O vídeo tá adiantado, mas o procedimento é o mesmo, ó. Vai esticando certinho para a parte do forro atrás não ficar enganchado. Ó, ficou lisinho. Vou tirar esses excessos logo, ó. Vou deixar bem certinho e também já vou marcar os meios. Ó, dá um pique no meio, tanto na horizontal quanto na vertical. Agora a gente vai medir o meio com meio e agora sim a gente vai alfinetar toda a lateral do zíper com esse folezinho do zíper pra gente já fixar o zíper na tampa. Depois de todos os grampinhos fixados, a gente vai passar primeiro uma costura aí nessa travinha do zíper. Agora a gente vai começar pela outra parte do meio, que é a parte de cima. Aí sim a gente vai fazer muito cuidado nas curvinhas pra agulha não pegar em cima do zíper. Mas é só ir com calma que vai. Lembra só de quando arrematar, tirar logo os excessos de linha. Agora eu peguei um pedaço de uma tira do bagum, né, de 3 centímetros pela extensão toda dele. E nós vamos só abraçar ele, porque como o bagum não desfia, a gente vai só abraçar ele, dobra a beiradinha no começo para fazer logo um acabamento. E a gente vai abraçar para fazer o acabamento desse zíper aí. Ó, só fazer dessa forma e prender com os grampinhos. Vai prendendo a toda a volta para quando chegar na máquina passar a costura bem mais tranquilo. Ai, acabou meus grampos. Agora, à medida que eu vou tirando da máquina, eu vou colocando do outro lado que acabou.
Lembra de se atentar nas curvas, ó, para não passar em cima do zíper. Como tá passando, o zíper tá virado para cima, aí fica mais fácil de controlar ele. Mas mesmo assim, nas curvinhas, bastante atenção para a costura não passar em cima do zíper. Passei, ó, o viés em tudo, aí fica dessa forma, ó. Mostrar bem de pertinho. E na vira ele vai ficar desse jeitinho, ó. Desse jeito. Só deitar a costura para baixo, ó, e vai ajeitando. Só ir ajeitando, ó. Toda a extensão. Depois a gente já vai pegar essa parte aí já para colocar ela no corpo da bolsa. Agora você vai pegar o corpo da bolsa, a parte de trás, e vai emendar pique com essa parte aí da emenda do zíper. E vai passar já na máquina já para fixar somente essa parte primeiro, para não ficar torto. Mais uma dica aí, hein? Só ajeitar, ó, na máquina e passa a costura só segurando essa parte de trás primeiro. Depois tira e a gente vai passar de outro jeito para prender o zíper. Agora a gente vai pegar aquela outra parte do zíper que tá solta e vai passar por debaixo da bolsa. Passa ela. É porque o volume tá grande aí, não vai dar para vocês verem, mas é só passar por baixo, liberar as alças, libera também essa parte de trás, ó. Aquele marcação que a gente fez no meio do zíper, a gente vai encaixar com o meio da parte da bolsa. Eu vou colocar grampinho. Eu vou deitar, porque aí vê melhor. Aí, ó. Aí eu vou colocar os grampinhos aí para ajudar na hora da gente passar na máquina. Posicionado na máquina, a gente vai fazer a costura pelo pique do zíper primeiro. A gente não vai começar lá de trás da emenda, não. Começa por esse meio aí do zíper pra gente já ficar com a frente e as costas já fixado. Por isso que vai começar pelo meio. E vai dando o rolê todo aí dessa forma. Presta atenção no posicionamento que vai colocar na máquina, para ficar mais fácil quando você for reproduzir. Não se esquece de se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo. Finalizamos essa parte, já arrematei a costurinha, vai tirando os excessos de linha, ó, já grudei tudo aí. Esse zíper a gente não vai rebater, tá? A gente vai colocar o forro agora, pra gente encaixar ele. Tô só ajeitando aí. É porque tá muito grande. É só ir ajeitando agora, ó. Ver como é que ficou a costura pra ver se não passou nada fora, mas não passou. Dá uma ajeitada aí no zíper. Agora eu vou pegar o forro, vou botar direito com direito na minha parte principal e vou abraçar ele, ó. Só colocar aí dentro. Abraçar não, vestir. Aí, ó, coloca o principal dentro do forro no direito mesmo. E deixa o forro pelo avesso.
Ajeita certinho as costuras. Primeira coisa que vai ajeitar é as costuras. Vou colocando os grampinhos também para ajudar, para não escapar do costura com costura que eu coloquei. É encaixar essa costura do forro com a costura do principal. Ó, vai colocando os grampinhos a toda volta, ó. Fica dessa forma, ó. Então, primeiro a gente vai passar uma costura em toda essa extensão aí. Presta atenção no posicionamento da máquina, ó, que eu coloco ela. Só ir passando a costura agora com calma. Lembra que a manta não pegou no material? Então fica mais fácil para passar na máquina. Eu dei aquela primeira costura na parte de trás, agora eu viro e faço a parte da frente. Uns 10 centímetros só costuro na parte de trás, logo para fixar. E agora eu vou e inicio a costura certinho. Porque aí ele já vai estar pregado lá atrás, não tem como escapar. Agora ele não me escapa. Ó, depois de passado na máquina, a gente dá uma verificada para ver se não passou nenhuma costura para fora. Dá uma olhada na aba também, para ver se não passou costura em cima da aba, porque acaba que a peça é muito grande, né? Agora eu vou puxar o forro todo para fora, vou prender com os grampinhos para a gente fechar aquela abertura por onde a gente desvirou. Aí eu botei os grampinhos aí só para passar na máquina para não escapar e ficar bem certinho aí dentro. Arremata agora e ajeita o forro lá pra dentro. Com as duas mãos assim, você enfia até lá o final e ajeita a beiradinha. Dá uma olhada nos 4 cantos. Agora eu joguei o forro todo pra dentro pra gente fazer esse rebatido. Agora sim que a gente vai rebater o zíper. É só ir jogando o forro pra dentro e ajeitando à medida que for passando na máquina. Dessa forma que eu tô fazendo aí. Pessoal, não tem mistério, é só dando uma puxadinha também pro zíper ficar pra cima. Mas dessa forma que tá passando aí, se dá uma ajudinha na máquina, claro, eu tô vendo se a linha tá embolando embaixo. Mas só dar uma amassada nela e passar com calma que vai. Só agora ir ajeitando e no final, no arremate, tirar os excessos de linha. E eu vou dar uma ajeitada nela para mostrar como que ela ficou. Pessoal, então assim ficou a nossa bolsa térmica grande. Eu trouxe essa versão nesse material para você ver que é possível passar ele na máquina doméstica. Trouxe com bastante detalhes para vocês verem como é que dá para fazer. É possível fazer sim.
Então é uma peça versátil, uma peça super vendável. Essa, por exemplo, já é uma encomenda. Olha como é que ela ficou por dentro. Perfeita, não ficou pesada, ela tá leve e muito fácil de fazer. Como vocês puderam acompanhar. Já gostou da aula? Então se inscreve no canal. Eu tô colocando vídeos aqui todos os dias. Você não pode ficar de fora, porque são peças que dá para fazer, vender, presentear. Então não fica de fora. Não esquece de curtir, compartilhar, porque isso motiva a gente a trazer mais peças como essa. Então, pessoal, um beijo, até a próxima e vamos para cima, porque tem muita peça ainda para eu mostrar para vocês.